Não sei se você está prestando atenção ao atual cenário que está se processando no Brasil em um plano mais amplo, do tipo, por exemplo, a situação entre o Alexandre de Moraes, a justiça americana, Trump, Musk e os reflexos, claro, que vão acabar caindo pelo lado de Lula e o seu governo. Naturalmente que tudo isto é uma tramóia que a gente vê por parte da extrema-direita. Sim, não podemos perder isso de perspectiva. A extrema-direita tem um plano que, a esta altura, não é mais localizado neste ou naquele país. Não é só o Brasil, não é só a Argentina, é os Estados Unidos, é a Europa, é o mundo, o quanto essa extrema-direita possa avançar. Então, nós temos todo um projeto que envolve as questões do uso dessa dita liberdade de expressão. A liberdade de expressão que eles pretendem é poder usar da fala, poder usar da propaganda, poder usar da fake news, poder usar da mentira para atacar as instituições que garantem o Estado democrático de direito e poder, da parte deles, fazer com que eles avancem sobre o poder central nestes países e poder colocar os demais poderes, vejam quanto poder, os demais poderes no tacão de uma espécie de um ditador disfarçado de um governante bravo, de um governante que entende a vontade do povo, que fala a linguagem do povo, que enfim faz a vontade do povo, mas no fundo não está nem aí para povo nenhum, não tem nenhuma política social e tem sim uma política concentradora de renda nas mãos da elite. A elite se serve dessas pessoas como bois de piranha, coloca eles à frente para fazer o discurso populista que agrada a população, que se vê enganada sem se dar conta e, no fim de contas, é este pessoal que vai para a frente da governança do país para, portanto, servir àqueles de sempre. Este é o plano. Isto se deu no governo anterior ao de Lula, lá com o Bolsonaro. Vimos isso claramente. Isso está se dando com o Trump lá nos Estados Unidos. Se dá na Hungria, se dá na Polônia, se dá nos países em que a extrema-direita alcançou o poder central, a governança e coloca o judiciário e o legislativo sob o seu tacão para fazer leis que sirvam aos interesses deste governante que aparece como marionete, mas que tem por detrás toda a estrutura poderosa das elites financeiras locais e internacionais. Em suma, é isso que a gente precisa entender, o que está acontecendo com toda esta algaravia, com toda esta gritaria que o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, o próprio Bolsonaro está fazendo por aí afora quanto a o Alexandre de Moraes e a ação da, digamos, da justiça americana e do próprio Trump querendo intervir na ordenação jurídica legal do nosso país. Isso mostra o quanto esse pessoal da extrema-direita é entreguista. Eles fazem um discurso que envergonha qualquer brasileiro, ou, vamos dizer, o patriota verdadeiro, porque é um discurso descaradamente entreguista, servil. Até no plano econômico tem gente que critica o sucesso da economia no governo Lula, dizendo que estamos numa posição temerária porque estamos desafiando os Estados Unidos e não podemos fazer isso, porque isso vai ser ruim para o Brasil. Aonde? Os Estados Unidos é o segundo ou terceiro país com o qual o Brasil faz trocas comerciais. O Brasil tem uma balança comercial favorável ao Brasil, não aos Estados Unidos. Nós não dependemos dos Estados Unidos.
E com o BRICS, o Brasil tem um campo enorme para fazer trocas comerciais vantajosas, vender seus produtos, exportar e importar. Portanto, esta conversa que a gente vê, inclusive dos ditos analistas econômicos, que fazem previsão sobre a economia do Brasil, 95% das vezes errando. Por favor, isso é claramente uma via de um discurso, de uma narrativa, como agora se diz, para tentar desestabilizar Lula, para poder mostrar para a população desavisada a incompetência, etc, 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 que está muito longe de ser. Lula faz, dentro do possível, com um Congresso que não lhe é favorável, um governo de avanços, de conquistas econômicas e sociais, numa reconstrução de tudo que foi destruído pelo governo Bolsonaro. Isso também é passível, ou melhor, não é passível de discussão. Isso é muito claro, basta olhar os fatos. Mas o que é que está acontecendo? As pessoas acham que nesta luta que se está estabelecendo até unilateralmente entre os Estados Unidos e o poder legislativo, não, o poder judiciário brasileiro por meio do Alexandre de Moraes, é realmente algo importante e não é. Alexandre de Moraes já declarou que não tem bens nos Estados Unidos, nem se interessa de ir para lá. Portanto, podem fazer o que quiser. A juíza americana que recebeu essa demanda judicial já disse que o Brasil tem o direito de legislar no país como bem entender segundo suas leis e que ela não pode fazer nada. Portanto, já é uma primeira derrota para toda essa fatiota dessa extrema-direita. Mas, aqui no Brasil, a gente tem uma análise, às vezes, um pouco problemática do que é que se trata de todo esse processo das big techs, das redes sociais, com relação ao que se quer dentro de um país. Está se localizando o problema como uma certa pessoa com o seu canal, aliás, um bom canal que faz boas análises, tentou enfocar. Ou seja, o interesse das big techs é avançar sobre os países para poder fazer com que os dados para as inteligências artificiais sejam cada vez maiores, mais abundantes. Entrar nos países para isso. Não. As big techs estão sendo um instrumento da elite mundial, que é de extrema direita, para entabular esses governos marionetes de extrema direita. Este é o propósito dos discursos aos quais as big techs servem, que os algoritmos das big techs servem. Elas cancelam os discursos progressistas e mesmo mais de centro para favorecer os discursos de extrema direita. Esta é a forma que eles têm de influenciar as populações, derrubar os governos progressistas, derrubar até os governos de centro que têm uma visão mais social, derrubar até pessoas da direita que têm uma visão mais liberal e social. Esta é a tentativa para concentrar o poder do discurso e da narrativa na direita canalha e na extrema direita. É isto para o que as big techs estão sendo utilizadas. Não é só para ganhar informações do país, estabelecer público-alvo de propaganda, de mercado. Esta é a porção menor. Isto é o segundo aspecto. O mais fundamental é ter poder de influência social. O que as esquerdas precisam entender, o que o campo progressista precisa entender. Hoje, as disputas não estão mais em portas de fábrica, nem em sindicatos, nem nas ruas. Estão nas redes sociais. As big techs e suas redes sociais poderosas, que influenciam milhões e milhões de pessoas, não só dentro de uma fronteira de um país, como em todo o mundo, estabelecem realidades paralelas, realidades outras que não a realidade observável. E isto convence milhões de pessoas, inclusive fazendo-as inclinar-se para a extrema-direita, como estamos vendo, por exemplo, na Alemanha. Então, é disso que se trata. E para isso, precisamos estar atentos e fortes, porque estes da extrema-direita e da direita canalha brasileira querem entregar o país não só, novamente, à elite nacional, mas à internacional. Um abraço.